Bem, mais uma resolução de uma questão da Petrobras para o cargo de engenheiro naval júnior, prova realizada em 2018, prova de número 10. Mas antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse nesse canal, porque diariamente nós temos postado diversas questões aqui. Então, para que você se mantenha atualizado, é de suma importância que você se inscreva nesse canal, ative o sino, aquele sininho no canto do seu vídeo. E também gostaria de te pedir para você dar o seu like, porque o YouTube ele tem um sistema que às vezes ele só vai te avisar, mesmo você estando inscrito no canal, de acordo com a quantidade de likes que você der para aquele canal. Então eu gostaria que você fizesse essas três coisas: se inscrever, ativar o sininho e dar o like. Então vamos lá para a resolução da questão. Bem, uma questão de termodinâmica, análise de gráficos, né? Então vamos lá, questão 64. Em motores navais de ignição por faísca, uma primeira aproximação para análise da sua eficiência é o ciclo Otto, representado na figura pelos diagramas PV e TS, ou seja, pressão versus volume e temperatura versus entropia. Considerando-se as informações apresentadas nos processos relativos a esse ciclo, o ar 1 é comprimido adiabática e irreversivelmente de 1 para 2. 2 é aquecido de 2 para 3, recebendo calor a volume constante. 3 sofre uma expansão adiabática irreversível entre 3 e 4. 4 é resfriado de 4 para 1, cedendo calor a volume constante. Está correto o que se afirma em A, 1, 2, 3 e 4, B, 1, 2 e 3 apenas, C, 1 e 2 apenas, D, 2 e 3 apenas, E, 2 e 4 apenas. Então vamos fazer uma análise de cada afirmativa e ver o que está correto ou incorreto. Então, a afirmativa 1 ele diz o seguinte, que é comprimido diabática e irreversivelmente, de 1 para 2. Bem, nós podemos ver do ponto 1 para o ponto 2 no diagrama PV que está acontecendo uma redução no volume, ou seja, está havendo uma compressão. Porém, se nós olharmos o diagrama temperatura versus entropia, nós podemos ver que a entropia é constante, ou seja, é um processo isentrópico, ou seja, reversível. Então, a alternativa ou afirmativa 1 está incorreta, né? Então, aí está a descrição do que eu acabei de falar. Através do gráfico PV, verificamos que está acontecendo uma compressão do ponto 1 para o ponto 2. Porém, quando observamos o gráfico a temperatura versus entropia, este processo ocorre de maneira isentrópica. Então, essa afirmativa 1 está incorreta. Partindo para a segunda afirmativa, ele diz que é aquecido de 2 para 3, recebendo calor a volume constante. Então, se nós analisarmos o ponto de 2 para 3, o volume é constante. E se nós observarmos o diagrama temperatura versus entropia, ele afirma novamente sobre a isoterma que o volume é constante, porém está havendo um aumento na entropia. Ou seja, o nível de desordem no sistema está aumentando. E isso ocorre quando eu faço o acréscimo de temperatura, ou seja, a temperatura está aumentando, está recebendo calor. Há esta afirmativa a respeito disso, quer dizer, no gráfico pressão versus volumes, verificamos que está acontecendo um aumento de pressão do ponto 2 para o 3, e quando observamos o gráfico temperatura versus entropia, este processo ocorre a volume constante, e podemos verificar também um aumento da entropia, caracterizando assim um aumento do nível de desordem no sistema produzido pelo aumento da temperatura. Portanto, esta afirmativa 2 está correta. Partindo para a afirmativa 3, sofre uma expansão adiabática irreversível entre 3 e 4?
Bem, se nós avaliarmos aí o processo de 3 para 4, né, o volume está aumentando, está acontecendo uma expansão, né? A entropia ele fala que é constante, né? E se nós analisarmos o gráfico temperatura versus entropia, nós podemos verificar isso, que o processo é isentrópico, portanto, reversível. Afirmativa, né? No gráfico pressão versus volume, verificamos que do ponto 3 para o ponto 4 está ocorrendo uma queda de pressão considerável de maneira isentrópica, caracterizando uma expansão, porém não de maneira irreversível, que é confirmado através do gráfico temperatura versus entropia. Portanto, a afirmativa 3 está incorreta. E partimos para a última afirmativa, que ele diz que é resfriado de 4 para 1, cedendo calor a volume constante. Se nós analisarmos ali, o volume é constante do ponto 4 para o ponto 3, analisamos isso no gráfico pressão versus volume, e quando partimos para o gráfico temperatura versus entropia, podemos verificar que está havendo uma diminuição na entropia, ou seja, o nível de desordem está diminuindo, ou seja, a temperatura está diminuindo, o que caracteriza um resfriamento. Portanto, no gráfico pressão versus volume, verificamos que do ponto 4 para o ponto 1 está ocorrendo uma queda de pressão a volume constante. E quando observamos o gráfico temperatura versus entropia, constatamos uma diminuição na entropia, caracterizando uma redução do nível de desordem no sistema por causa da redução da temperatura. Portanto, a afirmativa 4 está correta. Ou seja, afirmativa 1 incorreta, afirmativa 2 correta, a 3 incorreta e a 4 correta, o que nos leva à afirmativa E, ou alternativa E como correta.